Olá, hoje vamos direto ao ponto, né? Mergulhar na regra 11 do livro 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson. Aquela famosa, não incomode as crianças quando estão andando de skate. Exato. A gente vai usar trechos do capítulo que falam sobre risco, superproteção, até ressentimento e umas críticas culturais que o autor faz. Isso aí. E a ideia aqui é, bom, tentar desvendar esses pontos sobre a necessidade do desafio para o crescimento, né? E os riscos da superproteção segundo a visão dele. Perfeito, vamos analisar isso então. Bom, a regra parte daquela imagem, né? Dos jovens skatistas, corajosos, buscando habilidade, desafiando o perigo ali nos corrimões da universidade. É uma imagem forte mesmo. A busca pela maestria versus a segurança total. Só que aí, a instituição vai lá e instala os tais skate stoppers, aquelas peças de metal horríveis, né? Exato. E o texto usa isso para questionar, né? O que essa dinâmica toda simboliza. E o que seria, então? Olha, o ponto central ali parece ser que o objetivo não devia ser eliminar o risco de qualquer jeito, mas sim talvez otimizar esse risco, porque enfrentar perigos, mas perigos calculados, é apresentado como algo crucial para o desenvolvimento, para a competência, para a coragem. Faz sentido. E o texto argumenta que tirar esses desafios, tipo aqueles playgrounds que hoje são vistos como perigosos demais, ou colocar os skate stoppers, isso pode ter um efeito contrário, sabe? Ou sufoca a aventura, ou pior. Pior como? Leva a molecada a buscar perigos que não são nada adequados. O exemplo que ele dá é chocante, né? Criança subindo no telhado da escola porque não tem onde gastar essa energia, esse impulso. Nossa, Parece que tem essa busca humana, né? De ir até o limite para poder crescer. entendi. É encontrar o desafio certo, não eliminar o desafio. Mas o material vai além, né? Sugere que nem sempre a intenção por trás de tirar o risco é só proteger. Exatamente. Cita Nietzsche, Jung, até o Orwell falando dos socialistas lá no caminho para o Wigan Pier. A ideia de motivações escondidas. Será que tem ressentimento por trás? É uma provocação forte que o texto faz. Usa uma ideia que ele atribui ao Jung. Se a gente não entende a motivação, tem que olhar a consequência. Qual a consequência do skate stopper? Bom, é feio e frustra o adolescente que só queria, sei lá, dominar uma manobra. Exato. Então, talvez, a fonte sugere, essa frustração fosse o objetivo real, mesmo que não admitido, mascarado de preocupação com segurança. Uma forma de ressentimento contra a própria coragem ou a competência do outro? Complicado isso. É bem por aí a linha de argumento. E essa linha sobre ressentimento, sobre negação, leva àquela história do Chris, um amigo do autor. Que é apresentado de uma forma bem trágica no livro. Sim, muito trágica. Ele descreve o Chris como alguém que foi consumido por culpa, se retraiu, desenvolveu um ódio pela masculinidade, visões anti-humanas mesmo. E o fim foi terrível. Nossa, sim. O texto usa ele como um exemplo extremo do potencial destrutivo de certas filosofias, talvez. Precisamente. O Chris é apresentado ali como um caso limite, né? De como o ressentimento e certas ideologias que, na visão do autor, claro, acabam negando partes importantes da natureza humana ou promovendo uma culpa exagerada, podem ser devastadoras. Entendi. E isso meio que serve de ponte no texto para ele fazer uma crítica mais ampla a certas tendências culturais que ele vê como problemáticas. E essa crítica mais ampla que está no material, ela chega a tocar em diferenças entre grupos, tipo gênero. Toca sim. O texto aborda aquelas diferenças médias que são observadas em pesquisas, né? Tipo interesses mais em pessoas ou coisas e traços de personalidade, como, por exemplo, a afabilidade, que seria em média maior em mulheres, e a competitividade, talvez maior em homens. Sempre em média, claro. Certo. E aí ele menciona o tal paradoxo escandinavo, que é aquela coisa curiosa. Em países com mais igualdade legal de gênero, as diferenças nas escolhas de carreira entre homens e mulheres parecem até aumentar, não diminuir. Interessante isso. E o desequilíbrio nas universidades? Também, aponta que tem mais mulheres entrando na universidade hoje, o que é ótimo, mas que o desequilíbrio é crescente especialmente fora das áreas STEM, ciência, tecnologia, engenharia, matemática. E como o texto amarra essas observações com a crítica ideológica que ele faz?
Bom, ele direciona a crítica ao que ele chama de pensamento pós-moderno ou neomarxista, que ele diz ser influente em algumas áreas acadêmicas. Critica especificamente a visão da cultura ocidental como sendo só um patriarca opressor e também a negação de influências biológicas nas diferenças de comportamento entre gêneros. Entendi a crítica dele, que está no texto. E contrapõe a isso a ideia de que, em sociedades que funcionam bem, a hierarquia se baseia mais na competência, inteligência, ser esforçado, essas coisas, do que no poder puro e simples. Questiona também essa busca pela igualdade de resultados a todo custo e aponta o que ele vê como, inversões lógicas em alguns argumentos ideológicos. Tem um outro conceito que o material explora que eu achei interessante: compaixão como vício. O que seria isso nesse contexto? A ideia ali é que ser bonzinho demais, sabe? Aquela afabilidade excessiva, a dificuldade de dizer não, de confrontar quando precisa, isso pode levar a pessoa a ser explorada e, no fim das contas, gerar ressentimento nela mesma, na pessoa que foi excessivamente compassiva. O texto associa isso um pouco mais às mulheres, por causa daquele traço médio de maior afabilidade, e até menciona o treinamento de assertividade como uma forma de lidar com isso. E essa ideia se conecta com arquétipos, figuras simbólicas? Conecta, sim. O texto usa o arquétipo da mãe terrível, do Jung, que seria, assim, simplificando muito, o lado sombrio do cuidado. Aquela superproteção que sufoca, que não deixa a pessoa desenvolver a própria consciência, a independência. Tipo a bruxa de João e Maria. Exato. Ou outras figuras maternas negativas em mitos, contos de fadas. É a proteção que impede o crescimento. Entendi. E o oposto disso seria a necessidade de encorajar uma certa dureza, uma resiliência, principalmente nos homens, segundo o texto, para que eles consigam enfrentar o mundo real. Aí ele cita exemplos variados, tipo Schwarzenegger, anúncios antigos de força física, até a dinâmica meio bruta entre trabalhadores braçais como forma de testar o caráter um do outro. Um fortalecimento mútuo, quase. Isso é um processo de endurecimento mútuo que prepara para o mundo. Então, para a gente resumir o que a gente viu no material, existe essa tensão, né, entre proteger as crianças e, ao mesmo tempo, permitir ou até incentivar que elas enfrentem desafios, perigos calculados. Sim, que são vistos como essenciais para desenvolver competência, caráter. E, paralelamente, o texto faz essa crítica forte a certas ideologias que, na visão do autor, acabam promovendo ressentimento ou negando a natureza humana, tudo em nome da virtude ou da segurança. Exatamente. Acho que essa é a espinha dorsal do capítulo. E a reflexão final que o material parece deixar no ar, amarrando tudo, é mais ou menos assim. Se a sociedade começa a suprimir demais essa busca por competência através do desafio, O que o skate simboliza bem, né? Especialmente para os meninos. se a gente faz isso para eliminar um tipo de perigo, Quais perigos piores podem surgir? quais perigos maiores podem surgir da fraqueza, do ressentimento que isso pode gerar? Ele até termina com uma citação forte nesse sentido. Qual? Algo como: e se você pensa que homens fortes são perigosos, espere até ver do que os fracos são capazes. É. Forte mesmo. Um pensamento bem provocador para a gente fechar essa análise da regra 11. No nosso próximo encontro, a gente parte para a regra 12. Combinado, até lá. Até lá.